Quais são os sinais da vida de Jesus e do fim dos tempos? Eu quero nesse vídeo falar de 8 sinais da vida de Jesus e do fim dos tempos. Então fique comigo até o final, não pule nenhuma parte desse vídeo para que você tenha uma completa compreensão de tudo aquilo que vai ser dito no vídeo de hoje. Um vídeo muito relevante e muito esclarecedor para abençoar a sua vida. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira e esse é um canal para pessoas como você. Pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você vai aprender comigo 8 sinais da vinda de Jesus e dos fins dos tempos. Um vídeo muito interessante, muito relevante, esclarecedor, para que nós venhamos entender o momento profético que nós estamos vivendo. Então, venha comigo aprender com a palavra de Deus. Algumas perguntas que os seus discípulos fizeram enquanto Jesus estava no Monte das Oliveiras. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos se aproximaram dele, em particular dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e qual é o sinal, qual haverá, o sinal da tua vinda e do Filho do Homem. Jesus irá responder no capítulo 24 e 25. Tudo aquilo que os discípulos queriam saber, ele vai estar respondendo agora no capítulo 24 e 25. Os discípulos fizeram 3 perguntas. Na Bíblia existem 8.352 versículos, que são versículos proféticos, que falam dos eventos futuros. Destes versículos citados, 6.312 já se cumpriram exatamente como foi profetizado. Faltam 215 predições sobre o fim dos tempos e a volta do Senhor Jesus, que já se cumpriram todos os demais. Faltam ainda 215 predições que se cumprirão exatamente conforme está escrito, pois vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não irá passar. Eu quero falar aqui de 8 sinais que estão se cumprindo agora, e eu quero convidar você para ficar comigo e não pular nenhum desses sinais, pois o Senhor Jesus ele disse que todos esses sinais aconteceriam antes que ele viesse. Vamos para o primeiro sinal de hoje: viagens globais. Daniel, capítulo 12, versículo 4, está escrito: Porém tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Bom, você sabe muito bem que até 100 anos atrás, aproximadamente, eles andavam a cavalo e as viagens eram muito difíceis. Para percorrer em poucos quilômetros, eles precisavam ter muita dificuldade para alcançar os seus ideais e chegarem nos seus destinos. Mas agora nós sabemos que estamos vivendo um tempo onde os aviões, sem dificuldade, eles podem percorrer centenas de quilômetros, milhares de quilômetros em um só dia. Eles podem atravessar continentes, eles podem atravessar o planeta Terra em um dia. Uma das evidências dos fins dos tempos é que eles correriam de uma parte para outra. Aqui é um sinal. Nós poderíamos nos locomover de um lugar para o outro sem dificuldade e em grande velocidade. Este então foi o primeiro sinal. Eu gostaria de falar do segundo sinal, que é a explosão de conhecimento. No livro de Daniel, no capítulo 12, no mesmo versículo que nós lemos, que é o versículo 4, a Bíblia vai falar na parte B: o conhecimento se multiplicaria nos últimos dias. Ele está falando de um conhecimento que ele seria extremamente aumentado nos últimos dias. E o que dizer da explosão de conhecimento e de tecnologias que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vendo coisas que realmente nos deixam espantados. Hologramas, computadores, celulares, coisas que nos deixam sem palavras com a tecnologia e o poder que hoje nós temos em nossas mãos. Tudo isso devido à grande expansão do conhecimento sobre a Terra. E isso é um sinal, é uma evidência de que Cristo está voltando. E esse é o segundo sinal que eu gostaria de falar hoje. Mas nós vamos agora para o terceiro sinal, que é o clima global enlouquecido. Quando nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26, está escrito: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações,
perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. Então nós vamos ver aqui que haverá sinais nos céus, sinais na terra e sinais na natureza. Tudo isso nós estamos vendo nos nossos dias. Estamos vendo terremotos, maremotos, furacões, estamos vendo tudo isso acontecer hoje com proporções muito grandes. Você poderá dizer, mas pastor Joel, tudo isso já houve no passado, tudo isso já existiu. Sim, é verdade. Já houve sim no passado tudo isso que eu citei. Porém, nós precisamos entender que nos dias que nós estamos vivendo, tudo isso aumentou de forma desproporcionada. Isso é um sinal, é uma evidência que Jesus está voltando. O quarto sinal que eu gostaria de falar hoje é sobre a comunicação globalizada. No livro de Apocalipse, capítulo 11, no versículo 9 e 10, nós vamos encontrar o seguinte texto. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão, enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas que atormentavam os habitantes da terra, eles morreram. Olha só, nós vamos ver aqui que todos os povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos, os corpos desses que estavam atormentando os moradores da terra. Como acontecerá isso nos últimos dias? Através da tecnologia, através de computadores, através de celulares, através da televisão. E tudo isso somente seria possível nos dias que nós estamos vivendo. Somente nos dias que nós estamos vivendo, repito, é que seria possível que essa profecia se completasse. Então, nós estamos vivendo os tempos do fim. O quinto sinal é a evangelização global. Mateus, capítulo 24, versículo 14, está escrito o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, antes que tudo se complete, a Bíblia está dizendo que o evangelho estaria alcançando os 4 cantos da terra. Haveria um grande evangelismo, um grande poder de Deus seria manifestado e esse evangelho iria alcançar todas as nações da terra. Isso eu tenho certeza que irá acontecer através da tecnologia, através da internet, através das mídias sociais. Nós podemos alcançar os moradores da terra e isso é uma evidência que estamos nos fins dos tempos. O sexto sinal são as pestes globais. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 10 e 11, está escrito: Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas ou pestes, fomes, e haverá também coisas espantosas, grandes sinais nos céus. Então, nós sabemos que hoje estamos vivendo esse momento profético. Estamos vendo uma guerra entre Israel e o Hamas, uma outra guerra entre a Rússia e a Ucrânia, guerras que não têm uma data para terminar. Infelizmente, temos visto muita morte, dor, tristeza, pessoas que estão prisioneiras e estamos vendo dias muito difíceis e nós precisamos ficar sempre em oração por essas nações. Mas aquilo que eu gostaria de falar é que quando o Senhor Jesus ele estava falando sobre esses acontecimentos dos fins dos tempos, Jesus deixou um detalhe dizendo que haveria pragas. E nós sabemos que essas pragas ou pestes é o mesmo que aconteceu há poucos anos atrás. Nós acabamos de passar por uma grande pandemia. Essa grande pandemia que houve a nível nacional, a nível global, não só nacional, mas global, onde alcançou praticamente todos os moradores da Terra, nós entendemos que esta é uma evidência, é um sinal de que Cristo está voltando. E ele falou que tudo isso aconteceria. Guerras, fomes, mortes e pestes. E tudo isso está acontecendo e a pandemia foi um grande sinal de que Cristo está voltando. O sétimo sinal da vinda de Jesus e dos fins dos tempos é rastreamento e controle global. Olha só, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, está escrito:
Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocar um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Você nunca houve um tempo como nos dias em que nós estamos vivendo que isso seria possível acontecer. Um controle que fosse a nível global. Um rastreamento a nível global. Tudo isso somente é possível através da tecnologia, através de drones, através de computadores, através de um sistema de tecnologia avançada. E a Bíblia vai dizer que o anticristo, nos últimos dias, nós entendemos que quando a igreja for arrebatada, o anticristo se manifestará e então agora ele vai ter um domínio global e ele vai ter um controle global e ele vai começar agora a ter um rastreamento, vai fazer um rastreamento global e ele vai ter um domínio agora sobre todos os moradores da terra. Então, nós entendemos que isso somente seria possível na época que nós estamos vivendo. E nenhuma outra geração antes da nossa seria possível um controle global e um rastreamento global. Hoje nós sabemos que através da tecnologia nós podemos ser encontrados facilmente em qualquer lugar. Então, eu gostaria de dizer que este é um outro sinal da vinda de Jesus. Bom, antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e também ative o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado pelo YouTube e possa ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu aqui, todas as semanas, lanço. Então, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever e deixar ativado o sino das notificações. E vamos então para o 8º sinal da vinda de Jesus e dos fins dos tempos. Fala dos judeus voltando para a terra prometida ou a terra santa. No livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8, está escrito: quem jamais ouviu isso? Quem viu uma coisa semelhante? Por acaso seria possível nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo Sião entrou em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Olha só que interessante, meus irmãos. Isso é uma grande evidência dos fins dos tempos, pois Israel seria disperso por todas as nações. Mas tinha uma profecia que dizia que eles iriam voltar nos fins dos tempos. E isso aconteceu no ano 14 de maio de 1948, quando Israel se tornou novamente uma nação. E aqui é uma grande evidência de que Cristo está voltando e que estamos nos fins dos tempos. E para você que chegou até esse momento do vídeo, eu gostaria de dizer que tudo isso que eu falei até agora está se cumprindo de forma profética, de forma real diante dos nossos olhos, nos nossos dias. E eu gostaria de dizer que Jesus está voltando, que Jesus está às portas e estamos nos fins dos tempos. E você que chegou até aqui, eu gostaria de convidar você para deixar o seu like e também para deixar o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.